Boa noite, Brasil, boa noite, Carlos aqui da Taniguchi Relógios. E se você tá me escutando por aí, boa noite a todos aí. Se você tá me escutando aí, hoje o tema é bem legal. A gente vai falar um pouquinho sobre Oriente King Diver. Isso mesmo, o Oriente King Diver, para quem não conhece, é aquele relógio grandão que nós temos aqui. Olha, esse relógio grande que a gente tem, a Oriente tem. Aqui hoje no Brasil a gente tem vários modelos que estão sendo relançados aqui agora, e a gente vê bastante gente procurando esses modelos, e esses modelos ganharam o coração dos brasileiros, tá? Porque ele era completamente diferente e é exatamente contra toda a tendência que se construía na década de 70, na década de 60. Vamos lá, vamos recapitular, vamos voltar à história, vamos voltar para 1960, a década de 60, que foi praticamente a década de ouro de todo o Japão, tá? Porque o Japão ele despontou como uma potência industrial, já começando a despontar ali no final no começo da década de 60 até o final da década de 60, produzindo muita coisa diferente. E o mais engraçado de tudo é que as indústrias relojoeiras japonesas despontaram com força total na década de 70, tá? Tanto é que depois, com a revolução do quartzo, acabaram criando uma crise enorme na Suíça e tudo mais. Mas vamos voltar para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje é o Oriente King Diver. Para quem não sabe, o Oriente King Diver ele foi projetado justamente nos meados da década de 60. E ele ia um pouquinho de contra as tendências de mercado daquele período. Então, se vocês forem olhar, os relógios da década de 60, quase todos eles tinham 38, 40 milímetros, eram menores, até alguns menores até com 35 milímetros. Eles eram muito pequenos, como esse Oriente 3 estrelas que eu tenho aqui no meu pulso, tá? Então vamos lá. E aí, em 1963, a Oriente resolve então começar a despontar no caminho dos relógios diver. Mas a questão é o seguinte: quando você fala em relógio diver, tá? Quando a gente fala em relógio diver, esses modelos aqui, o Calendar, eles eram de 1963. Eles foram criados vários modelos, e é uma tendência assim que a gente vê dentro da Oriente, que a hora que eles lançam um modelo de relógio, eles não só lançam um relógio, mas também lançam uma variedade infinita de cores e designers, tá? Então você olha ali, ó, por exemplo, aqui nós temos o modelo branco, um mostrador preto com bezel azul, certo? E você vai vendo que também existe diferenças nos ponteiros também. Então existe uma tendência muito diferenciada nesses relógios. E a Oriente, naquela época eles começaram a lançar esses relógios, e a gente pode notar que os relógios eles eram pequenos. Então quando você pega um relógio esse Calendar Oriente, oh meu Deus, agora fugiu o nome, Calendar Alto Oriente, ele era um modelo estilo diver que eles colocavam, mas o diver era basicamente só uma nomenclatura. Não existia nenhum teste, nada que dizia que ele fosse realmente um relógio de mergulho. A única coisa que eles tinham, esse relógio era um pouquinho mais impermeável. Como ele era um pouquinho mais impermeável, eles colocaram de diver. Já que no começo da década de 60, os relógios que não eram prova d'água eram a maioria. Então, quando você começa a oferecer então, um relógio com custo baixo e com ele sendo prova d'água, já era um grande ganho para o mercado. Então, eles nomenclaram esse relógio como diver, mas na verdade ele só tinha na escala de hoje, se a gente for colocar na escala diver de hoje, ele suportaria hoje mais ou menos 4 ATMs ou 4 ou 40 metros somente. Tá? Então, para você ver como é que era muito interessante essa questão, o diver acabou sendo somente mais uma nomenclatura do que propriamente um relógio dito para mergulho, ok? Voltando agora, então, esse primeiro mergulhador automático da Oriente aqui, tá? Então, primeiro diver da Oriente que eles chamam aqui, ele tinha apenas 38 milímetros, isso mesmo, ele era pequeno, 38 milímetros é o mesmo tamanho que esse Oriente 3 estrelas aqui que eu tenho aqui no meu pulso. Ele era muito pequeno, certo? E ele usava deixa eu pegar aqui, eu marquei o calibre dele, ele usava o calibre 670, tá? Usava o calibre, não era o 469 ainda, era o calibre 670, para quem conhece, o 469 veio em 71, então ele usava o calibre 670, e ele foi produzido entre 63 e 1968. Então ali começa a aventura da Oriente para cima dos relógios diver.
Só que, igual eu falei, os divers da Oriente era mais uma nomenclatura do que uma utilidade no relógio na década de 60. Seguindo a nossa história aqui, então em 1965 ele lança o que seria o modelo que ficou icônico dentro da relojaria, até mesmo dentro da história da Oriente. Se você procurar a história da Oriente, geralmente, praticamente todas as bibliografias que você vai ler sobre a Oriente vai falar do Weekly, tá? Que é esse modelo aqui, tá? O Weekly como é que é? King Diver Orient Weekly. Esse modelo aí, ele foi relançado agora também, teve um relançamento aí nessa foto aí que eu tô mostrando para vocês. Do lado esquerdo tem ali o modelo antigo, do lado direito o modelo de relançamento, e ali em cima a junção dos dois ali. É muito legal, gostei muito dessa foto que a Oriente montou, mas você pode notar que o designer é exatamente igual, existe um pouquinho de diferença ali, mas o designer é exatamente igual dos dois. E esse modelo aí marcou época por dois motivos, tá? Primeiro, porque ele era um relógio grande, tá? Isso mesmo, era grande para a época, ele tinha 43 milímetros, exatamente. Conforme eu já falei para vocês, na década de 60 a tendência era de 38, 40 milímetros no máximo, e a Oriente, indo contra tudo e contra todos, lança um relógio de 43 milímetros. E esse relógio de 43 milímetros, ele possuía também um calendário duplo, e o calendário duplo ali que vocês podem olhar, e hoje fica um charme a mais esse calendário duplo, por conta dele ter o dia da semana na parte de baixo do relógio, ali na posição 6 horas. Então isso acaba se tornando um charme a mais para o relógio, e é um relógio assim que ficou muito marcado dentro da história da Oriente. Esse Weekly, ele possuía o calibre 660, e ele foi produzido de 65 até 1968, tá? E esse aí é considerado talvez o primeiro King Diver da Oriente, da linha King Diver. Só que o problema é o seguinte, igual eu falei para vocês um pouco atrás ali, King Diver, o diver ali nos relógios Oriente era mais uma nomenclatura do que uma utilidade. Então, quando você vê diver nos relógios antigos, nem todos eles eram feitos para mergulho, tá, pessoal? Os relógios eram feitos somente porque eles eram um pouco mais prova d'água, então eles colocavam diver justamente para chamar a atenção, que dá aquele impacto e tudo mais, e isso ajudou o relógio a vender muito. Então aí nós temos em 1967 então o lançamento do que a gente conhece como World Time, tá? Esse modelo World Time hoje está tendo um relançamento do World Time aí com os World Map, mas assim, esses modelos aqui eles vinham com uma especificação bem interessante, porque eles queriam ao mesmo tempo ter um relógio resistente à água, mas eles também queriam ter a possibilidade de visualizar os diferentes horários de diferentes países, tá? Então, para quem não sabe como é que você vê esse relógio ali, se vocês olharem em volta dele, está escrito ali os nomes das cidades, tá? Então, se você colocar ali a posição, por exemplo, se você olhar na posição 12 horas, você vai olhar Tóquio. E se você olhar na posição 6 horas, você vai encontrar São Paulo, você vai encontrar, provavelmente São Paulo, Rio de Janeiro, ali tá ali marcado, sabe? Tá escrito São Paulo, né? Então, só para vocês terem uma noção. Então, através disso aí, ele colocava lá, se em São Paulo, se em Tóquio é 10 horas, então em São Paulo vai ser 22 horas. Era muito simples de olhar, era só olhar, ele poderia dizer que horas que seria. No caso aqui, como o relógio está marcando um pouquinho antes das 4 horas da tarde, então ele colocaria 4 horas no ponto, e aí ele conseguiria ver em outros lugares o horário dos outros lugares do mundo. É interessante porque esses modelos aí foi um design diferente que a Oriente criou justamente para que as pessoas pudessem visualizar o tempo do mundo inteiro, porque já começava a ter aquele negócio de transmissão internacional. Nós tivemos aí na Copa de 70 a primeira transmissão a cores e tudo mais, começava a ter a transmissão via televisão. Então muitas vezes acontecia um evento esportivo às 5 horas da tarde na Inglaterra, você não sabia que hora que ia ser aqui. Então ele simplesmente, através desse simples bezel aí, ele conseguia identificar que horas que iria começar o evento na localidade que você estava. Então era um incremento a mais para poder chamar a atenção do público naquela época. Lembre-se que nós estamos falando de 1967.
1967 nós estamos falando da época que ainda nós não tínhamos relógio quartz, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos nada disso. Então as pessoas ficavam, elas não tinham essa facilidade de visualizar. Nós não tínhamos Google naquela época, não tínhamos internet. Então era muito mais fácil a pessoa simplesmente ele girar ali o bezel e ele saber a hora que estaria acontecendo isso em outro país. Era uma maneira diferente de chamar a atenção naquela época. E aí aparece então o World Map em 1969. Deixa eu mostrar aqui o World Map. O World Map é esse aqui. Só que aí vocês vão olhar assim, muitas pessoas falam assim, mas Carlos, esse World Map, como assim World Map? Eu não estou vendo o mapa ali, eu não estou vendo o mapa. Não dá para entender o mapa do que está no relógio ali e tudo mais. Então eu vou mostrar para vocês ali, olha, eu fiz aqui, ó, eu até pulei, eu fiz um spoiler para vocês aqui agora há pouco. Então eu fiz aqui, olha, só para vocês terem uma noção aqui. Aqui, se vocês olharem na posição 12 horas, você vai ver ali bem pequenininho, ali logo em cima do símbolo da Oriente ali, você vai ver o mapa do Japão ali, que é um país uma ilha bem pequena ali. E na parte de baixo ali, na posição 6 horas ali, você vai ver exatamente a América do Sul. Tá? Conforme eu escrevi ali, a América do Sul. Aí na posição 9 horas ali aproximadamente nós temos a África, e ali entre 8 e 9 horas temos a Europa, e ali entre 9 horas até as 10, até as 1 hora, até as meio-dia ali, né? Até 12 horas, nós temos a Ásia. E a Oceania, ele vai ficar ali um pouquinho abaixo ali do símbolo da Oriente, ali onde está escrito Automatic, ali seria a Oceania ou a Austrália. Certo? Então o mapa ele é visto do ponto de vista do Polo Sul, tá? Então quando você olha pelo Polo Sul, olhando, e ele abrange pelo Polo Sul, o ponto central ali no ponto dos ponteiros seria o Polo Sul. Então aí ele abre o mapa. Então é uma situação bem diferente dos mapas que a gente está acostumado a ver. Porque geralmente eles abrem o mapa assim. Como eles não podiam, eles tinham que abrir ele em circular. Como eles tinham que abrir circularmente, então eles pretendiam colocar o ponto 0 como o Polo Sul. E eles abriram o mapa, e por isso que o Brasil fica ali de ponta cabeça. Justamente porque é o seguinte, como o relógio era japonês, certo? Como o relógio era japonês, então o que acontece? Eles resolveram então colocar o Japão na posição 12 horas, nada mais certo do que isso, porque eles quiseram colocar o Japão na posição 12 horas. E o Brasil, por ser, 12 horas de diferença, nós ficamos exatamente na parte de 6 horas. E com isso você pode notar que a gente ganhou até um destaque ali no relógio, por conta a gente está no ponto 6 horas. Beleza? Bom, voltando agora para minha live aqui novamente, não sei se ficou, acho que ficou bem legal, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, a foto do relógio de 1969, e agora do lado direito ali eu tenho a foto do relançamento, o Revival World Map 1969, que a gente tem agora à disposição. Foram feitas apenas 1.200 peças que estão sendo vendidas aqui no Brasil, somente, acho que, se não me falha a memória, só vieram acho que 20 ou 30 só modelos desses para o Brasil, certo? É um modelo icônico que vai marcar a época, porque justamente eles quiseram lançar para 50 anos do World Map, porém, com essa pandemia toda e tudo mais, acabou atrasando tudo, e nós estamos hoje com 52 anos do World Map, e eles resolveram lançar assim mesmo. Beleza? Vamos continuar aqui. Continuando, a linha World Map ainda foi relançada, além dessa linha 69, a gente ainda tem mais em 3 cores aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é o verde, o creme e o azul. Esses 3 modelos aqui também foram relançados juntamente com o World Map 69, e esses modelos aqui, ó, algumas pessoas perguntam para mim qual é o tamanho deles. Eles têm 43 milímetros, tá? 43 e pouquinho, então entre 43 e 44 milímetros ali, certo? Então se você está procurando um relógio razoavelmente médio, esse seria um tamanho ótimo. Então hoje em dia nós temos uma percepção diferente, porque veja bem, na década de 60 o relógio 38 milímetros seria um relógio ótimo para a época, que é o tamanho desse tamanho aqui, e o 43 ficaria um tamanho grande. Hoje não, o 43 é um tamanho médio, porque hoje o pessoal que quer relógio grande quer 48 para cima. Então é bem diferente a nossa perspectiva de tamanho de relógio hoje com a perspectiva de 1967, quando foi lançado o World Map ou o King Diver.
Outra coisa interessante que a gente tem que levar em consideração, como naquela época todo mundo usava relógio pequeno, as pessoas que gostavam de relógio grande adoraram a ideia e isso ganhou muita repercussão. Então a maioria das pessoas que queriam um relógio grande acabavam comprando esse modelo e ele ganhou vários e vários apelidos, né? Então na época, como Maracanã, como King Diver, como meu Deus do céu, Cebolão, outros chamavam ele de Submariner. Então nós temos vários e vários modelos que foram relançados. E ele, conforme eu já falei para vocês, uma das características da Oriente na fabricação de relógios é justamente a diversificação de cores e designers. Como vocês podem ver, todos eles são King Diver aqui, só que existe uma variação de cores, existe uma variação de bezel, existe uma variação de como é que fala? De caixas. Então eles fazem uma variação enorme de relógios. Então isso aí é uma característica dos relógios Oriente. Então quando você for procurar um relógio Oriente, é bem provável, você fala assim, mas eu queria ele vermelho, é bem provável que você ache. Tá? Não é muito característica da Oriente lançar um modelo só naquele modelo, esse modelo exatamente só nessa cor e acabou, né? Eles sempre lançam várias e várias cores, geralmente no mínimo 2 ou 3 cores eles sempre têm. Então é uma situação bem característica dos relógios Oriente, principalmente os relógios automáticos. E é lógico que hoje, com esse revival que a Oriente tem feito dos King Divers, é lógico que ele também não deixaria de trazer um relógio King Diver mais acessível ao público, né? Então hoje nós temos, por exemplo, modelos iguais a esses, que também fazem parte da família King Diver, com valores um pouquinho mais acessíveis, com valores que chegam ali perto de R$1.000. Isso mesmo, nós temos modelos de 978, 860 reais ali, que vão poder, como é que fala? Atender ao público que com poder aquisitivo um pouco menor, porém o relógio também com 43, 44 milímetros, um modelo também com o bezel rotativo com o botão ali do lado. Então acaba chamando muita atenção esse cuidado que a Oriente tem, não só de trazer um relógio de alta performance como é os World Map, mas também preocupar também com o seu público alvo, que é aquele público que para manter as 3 estrelas, né, que ele sempre tem lá, né, que é designer, diversidade e preço. Então isso aí é sempre design, qualidade e preço. Esses 3 itens aí sempre mantém a Oriente como se fosse uma linha mestra da Oriente. Então eles sempre vão ter relógios um pouquinho mais acessíveis. E é justamente essa a tendência que a Oriente vem trazendo. E outra coisa interessante, que depois de todo esse lançamento da década de 70, nós passamos quase 3 décadas ali parados, sem muitos lançamentos diferentes. E aí no começo desse século aqui, a gente tem a Oriente começando a renascer novamente ali, mostrando os modelos Mako. Aí depois nós tivemos o Mako USA, depois nós tivemos alguns modelos, e no Brasil aí depois nós tivemos a linha Poseidon, a linha Ciatec, a linha Flytech começando a crescer novamente. E é lógico que entre os modelos divers que a gente tem hoje à disposição, a gente tem muitos modelos importados e tem modelos fabricados somente para o mercado brasileiro, como esses modelos aqui, olha, no caso eu separei 6 modelos aqui, mas eu poderia ter colocado muita coisa, só que infelizmente como para passar meio rapidinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Aqui eu deixei 6 modelos aqui, ó, que eu tenho começando de cima ali na parte esquerda ali, o modelo Mako 3, né? Tá, já com calibre novo. Nós temos ali logo em seguida no meio ali o Ciatec 10 anos, depois logo em seguida o Poseidon do lado direito ali, e embaixo nós temos ali o Triton, modelo Triton, e depois o Orient Star, e do lado direito o modelo Canon. Para vocês terem uma noção, os modelos Mako, o modelo Triton, eles já vêm com vidro de safira. Então é um grande ganho. E hoje, por exemplo, se você for comprar um relógio Mako, você não vai pagar mais do que R$2.600. Ele vem com vidro de safira. E a grande diferença desse modelo Mako é que, ao contrário dos relógios divers,
que a gente encontra no mercado, que tem em torno de 44, 45 milímetros, o modelo macro ele só tem 41,5 milímetros. Então ele é um modelo razoavelmente pequeno, para quem gosta de relógio pequeno, né? Que é um relógio Diver pequeno, o macro atenderia muito bem. Já o modelo Triton ali, o verdinho que está ali logo abaixo do lado esquerdo aqui, né? Esse modelo Triton aqui, ele também vem com vidro de safira e ele tem um tamanho aproximado de 43 milímetros. Então você pode ver que existe uma diversidade muito grande da Oriente para atender vários e vários públicos, tá? E é uma das características que eu gosto muito da Oriente, que a Oriente ela gosta não só de trazer produtos de alta performance, mas também agora está mantendo ainda aquela linha padrão com custo-benefício excepcional que sempre a Oriente trouxe aqui para o Brasil. Beleza? Pessoal, não sei se vocês gostaram da apresentação do King Diver. Se você gostou, não esquece de deixar seu joinha. Se você não gostou, se achou muito pesado o assunto, também pode escrever aí embaixo. Se você achou que eu falei alguma mentira, pode falar, certo? Não tem problema, a gente sempre está tentando aprender e é muito difícil de encontrar material da Oriente, tá, pessoal? É muito difícil encontrar material da Oriente, visto que a Oriente não tem um sistema de marketing de divulgação tão forte igual a Seiko. Então, quando você pega um item da Seiko, você consegue quase escrever um livro de tantas informações que você consegue catalogar artigos pelo mundo inteiro. Já o Oriente é muito difícil, são pouquíssimos lugares que você consegue informação de relógio. Então, às vezes as informações que a gente pega pode estar errada, não vou dizer que está 100% certo, mas eu tenho feito um trabalho justamente de garimpar para tentar apresentar para vocês de maneira mais clara toda essa história dessa marca aí, essa marca japonesa que está no Brasil e tem um coração brasileiro batendo dentro dela. Valeu? Um grande abraço, pessoal, muito obrigado, tá? E amanhã eu volto com mais uma live falando um pouquinho mais de relógio para vocês. Até a próxima!